Hoje nós vamos começar com uma frase e uma pergunta em seguida. Se eu falar assim para vocês, cada um tem um destino. Cada pessoa tem um destino escolhido por Deus. Ponto. Aí eu vou devolver com uma pergunta. Você está pronto para aceitar o destino que Deus tem para cada um de vocês, para cada um de nós? Que difícil, né? Vamos refletir hoje o que tem aqui no Evangelho de João? Se o Evangelho, se a nossa Sagrada Escritura vai trazer uma resposta para isso? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu sou a Micaele. Hoje é dia 27 de maio, até olhei aqui, 27 de maio. E hoje o Evangelho, ele está em João, capítulo 21, versículo de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá o testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o testemunho é verdadeiro. Jesus ainda, Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa! A hora que eu comecei a ler esse evangelho, eu me vi muito como Pedro, porque Pedro aqui está se mostrando muito curioso. E eu tenho esse defeito, que eu sou muito curiosa. A gente é em si curioso, né? Quer saber o que vai acontecer, já quer, tem essa ansiedade de saber. Eu sofro muito com isso de tipo, amanhã vai ter alguma coisa. Eu já fico sem dormir, já quero saber o que vai acontecer, já quero deixar se for uma viagem, a minha bolsa pronta. Melhorei muito, mas eu tenho muito que melhorar ainda, né? E aí, a hora que eu tava lendo, eu falei assim, nossa, eu me vi muito como Pedro aqui nesse evangelho, né? E aí a gente vê assim, como que Pedro estava curioso com os outros, essa curiosidade com a vida dos outros. E se a gente for pensar hoje em dia, como que as redes sociais nos deixam mais curiosos, cada vez mais curiosos? Porque você quer saber alguma coisa de uma pessoa, entra no perfil dela, já fica sabendo se tá namorando, se não tá, o que que faz, o que que não faz, tá. A gente já sabe tudo, né? E eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que coloca numa rede social, porque tem muita gente ali vendo até que ponto que eu quero que as pessoas saibam da minha vida. Porque a partir do momento que eu coloquei ali, eu tô dando margem para uma curiosidade imensa, né? Eu quero isso? Estou pronta para isso? E aí a gente vê, né, assim. Aí eu fiquei até me perguntando assim, nossa, será que Pedro não tava com uma pontinha assim de inveja, né? Porque assim, João, ele era o discípulo mais amado. E tinha aquela coisa, né? E aí você vê que aí tem tanta coisa aqui que até Jesus fala, que te importa isso? Que te importa isso? Né? Eu falo que na hora que eu li aqui, eu falei assim, que te importa isso, Pedro? Vamos buscar a tua vida. Tu segue-me. Desde lá do começo, né, do encontro de Jesus com Pedro, o que ele pediu a Pedro foi: segue-me, segue-me. O destino de Pedro era seguir Jesus. E aqui ele está querendo saber o que vai acontecer com João, né? E como que a gente faz isso, né? Eu brinco que quando soltam a escala de folgas de onde eu trabalho,
Todo mundo vê as folgas de todo mundo, mas não vê a folga dele. E aí eu sempre falo pra eles assim, né? Se eles estiverem vendo esse vídeo, eles vão saber que eu sempre falo assim: Deus deu a vida, uma vida para cada um. Então cada um tem uma vida que é para cada um cuidar da sua vida. Para de ficar vendo a folga do coleguinha, que dia que ele vai folgar. Ah, mas ele tá folgando melhor do que eu. Ah, mas mês passado cada um tem. E aí aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Será que nós estamos prontos para aceitar o destino que Deus nos tem? Porque quando eu tenho muito isso forte na minha cabeça, que quando a gente nasce, já tá tudo muito escrito. E muita coisa que eu fui vivendo na minha vida confirmou muito isso. E para a gente poder aceitar o que Jesus, o que Deus tem para nós, a gente tem que ter muita fé de que Ele sabe o que está fazendo. Muita fé. Porque não é fácil. Uma mulher que sofre um aborto espontâneo, que já amava muito aquela criança. Mãe e pai que perdem filhos. Jovens, crianças. Uma esposa que perdeu um marido muito cedo, que tinham vários planos ali pela frente, com família. E como a gente sonha com família. E aí, de repente, você se vê viúva, viúvo, e a gente fala assim, agora é eu e Deus. Sempre foi você e Deus. Sempre foi, sempre foi. Né? E a gente tem que ter muita fé em Deus para acreditar nisso. E a gente vê aqui que, assim, rolou até uma fofoquinha, né, entre os discípulos. Que eles já começaram a falar, né? Ah, João não vai morrer, então. Não, João morreu de velhice, né? Mas rolou até uma fofoca aí. E isso tem na nossa vida. A gente distorce muito as palavras, né? Isso vai muito. Eu sempre falo como que a gente amadurece dia após dia para aprender a não fazer isso, de entender tudo isso. E não é fácil aceitar o que Deus tem para mim e aceitar o que Deus tem para o próximo, né? Porque a partir do momento que eu fico feliz com a conquista do meu irmão, eu estou evoluindo cada vez mais, eu estou amadurecendo cada vez mais, eu estou cada vez mais acreditando que Pedro tinha o destino dele, que João tinha o destino dele, que eu tenho o meu destino e que o meu irmão tem o meu destino. Isso está aqui. Quem está falando isso pra gente não sou eu, Micaele, é o Evangelho, a Sagrada Escritura, que vem nos confirmar que cada pessoa tem um destino e cabe a nós acreditar, confiar e aceitar. É fácil? Claro que não. Pedro, que foi um escolhido, teve essa dificuldade. Imagina nós. E eu falo que todos nós somos escolhidos por Deus, é por isso que nós estamos aqui na Terra. Cada um tem uma missão, cada um tem um destino. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas a gente tem como opção cada dia viver sem, como que eu vou falar? Sem me antecipar com o que vai acontecer amanhã. Isso para mim tem sido diariamente uma evolução cada vez mais, né? E porque eu coloco muito na minha cabeça que é como diz aquele ditado, né? Deus, ele, como que é? Ele nos dá não dá um cobertor maior que o frio, acho que é isso, não vou lembrar. Mas Deus não dá uma dificuldade que eu não vou conseguir passar. Então, se por algum motivo você está passando por alguma trovoada, alguma dificuldade, a gente passa mesmo. Eu tenho certeza que lá na frente você vai entender o motivo que Deus te escolheu para estar passando por tudo isso. E eu posso te afirmar que Deus não te escolhe à toa para estar passando nenhuma dificuldade. Deus escolhe pessoas fortes, resistentes. Porque para a gente poder ficar mais forte, mais fé, mais crença, mais maturidade, eu vou aqui atrás passar por provações e como a gente passa por provações, muitas provações e não é fácil. E é nessa hora das provações que eu preciso dobrar o meu joelho no chão,
Acreditar em Deus que lá na frente eu vou colher tudo o que está sendo feito aqui comigo. Que o que eu estou passando de provação aqui é porque lá na frente eu vou entender que Deus que Deus tem um propósito muito maior para mim. Que Deus tem um propósito maior para todos nós. Mas cada um com a sua escolha, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua vida, cada um com o seu destino, né? Como Pedro, como João, como cada discípulo, como cada escolhido por ele. E de novo, somos filhos escolhidos por Deus. Todos somos filhos, todos, né? Assim, tudo que a gente faz aqui hoje, né, a vida vai nos devolver de alguma maneira. Deus vai nos devolver de alguma maneira. Então, eu acho que vale pra gente essa reflexão de que eu tenho que aceitar o meu destino e viver o dia de hoje sem pensar no amanhã, que eu digo, sem me preocupar. Deixa eu viver o hoje, vou me programar para o que vai acontecer amanhã. Se for uma viagem, se for um retiro, se for isso, se for aquilo, sim, a gente vai fazer um planejamento, né? Vai fazer tudo que a gente realmente tem que fazer para estar acontecendo. Mas viver o hoje com certeza é mais importante. Porque o amanhã está nas mãos de Deus e Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, independente da tempestade, da trovoada que eu tenha que passar. Que você possa acreditar que o seu destino independente sempre vai ser ao lado de Deus, ao lado do Pai. Que é para isso que nós estamos aqui, orando, acreditando. É para estar ao lado do meu Pai, né? E eu falo que quando bate aquela vozinha assim, faz isso, faz aquilo, tal. Escute o que Deus está te falando. Silencie o seu coração, escute o que Jesus está ali te falando, como ele disse a Pedro. Que possamos viver mais a nossa vida e esquecer um pouco a vida do irmão. Né? Que essas curiosidades diminuam cada vez mais, que possamos acreditar no nosso destino, acreditar no meu destino, no seu destino, que eu tenho certeza que lá na frente vai valer muito a pena, muito a pena. Eu tenho certeza que muita coisa que você tem hoje, você orou para ter e Deus te deu. Então, eu queria pedir para você hoje agradecer, porque a gente esquece muito isso. Agradecer a tudo que Deus te deu até nesse momento, a tudo que você orou para Deus, seja a sua família, seu emprego, o seu servir, a sua fé, independente, quanta coisa que a gente já pediu a Deus e Deus te fez o destino hoje e a gente esquece, já está pensando no amanhã, né? Que vocês tenham um ótimo dia. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam ser tocadas com esse evangelho que foi tão maravilhoso, tanta sabedoria para nos ensinar no dia de hoje. Amém? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo sábado.